Oi, gente, eu sabia. Eu sou o Flecha e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como a gente organiza nosso YouTube para estar postando vídeos aqui todos os dias, para você se inspirar e ver que é muito possível, mas claro, com a organização que a gente vai passar para vocês aqui vai tornar isso muito mais fácil. Sim, a gente ainda não está colhendo resultados expressivos, a gente está olhando para aqueles resultados como feedback de ajuste para a gente melhorar cada vez mais na produção, no roteiro e como a gente grava aqui. Por isso, gente, é importante que vocês comentem aqui se vocês gostaram do vídeo, opiniões de vocês, até vamos conversar, vamos gerar essa troca, porque é muito importante pra gente essa métrica do YouTube, tá bom? Eu acredito que a gente pode começar falando de quando a gente decidiu fazer YouTube, né? O primeiro pensamento foi, não é algo para agora. A gente teve esse entendimento, a gente teve essa conversa em relação a vamos dedicar a fazer isso porque no futuro a gente vai agradecer. Então a gente tinha pensado em eu fazer um canal, ela fazer um canal e talvez a gente tenha um terceiro canal juntos. Mas a gente percebeu que a gente poderia unir as forças e que seria muito relevante porque a gente vai ter nossas audiências no Instagram que vão vir para cá e a gente vai trazendo os temas juntos, às vezes individual. Então o primeiro ponto que você tem que entender é que eu acredito que todo mundo passa quando o assunto é YouTube, eu gostaria de ter começado antes. É sempre aquele pensamento de, eu não quero começar agora, porque ele vai dar muito trabalho, não vai dar resultado. Tá todo mundo já tendo resultado. E o tempo passa. Acho que esse é o maior desafio de quando você for começar a fazer YouTube, o tempo ele vai passar querendo ou não. O problema é que você não vê resultado muitas vezes no curto prazo do YouTube e aí você vai empurrando com a barriga e não vai priorizando. Então a gente entendeu como é que a gente pode fazer para produzir esse YouTube para que a gente, mesmo sabendo que vai demorar um pouco mais para gerar resultado, mas que a gente tenha o foco. Então a gente começou pensando em relação a quantos vídeos a gente ia fazer e tudo mais, né? E cada vez a gente quer mais deixar tudo mais claro aqui na nossa comunicação. Então a gente está buscando muita precisão no nosso serviço. Então, às vezes, o nosso trabalho com o YouTube demora ainda, porque a gente ainda não tem uma facilidade em criar o roteiro e tudo mais. A gente não faz nada com a IA, a gente não pega temas prontos, a gente disserta sobre, porque o YouTube é uma extensão das nossas conversas. É como se, eu até recebi uns feedbacks de umas clientes minhas, é como se eu estivesse sentada numa mesa com vocês dois conversando, isso é muito legal. Então, mesmo que agora a gente leve um pouco mais de tempo, eu penso que daqui a pouco a gente vai ter muito mais facilidade de arrumar os temas. E eu acredito, amor, que um ponto muito importante ressaltar é que a gente não está mais acelerado no YouTube porque a gente também está desenvolvendo produto, a gente somos, né? Nós somos pais, então a gente tem nosso filho, a gente tem outras prioridades, então não dá para focar só no YouTube. Só que um ponto muito importante é executar apesar de. Então a gente entende que tem pontos de melhoria, a gente está estudando, a gente está fazendo todo o processo, mas mesmo assim estamos aqui todos os dias fazendo os vídeos, produzindo aqui, e a gente vai explicar de várias formas diferentes que a gente está testando em relação... né, a gente está experimentando em relação a como que a gente pode fazer esses vídeos, mas eu quero reforçar muito o ponto em relação a de onde vêm as ideias. Acho que não foi uma coisa que a gente até colocou, mas eu acho que é o ponto primário de todos, né? Porque quando eu tava conversando com um cliente meu que falou, Flecha, eu quero ir pro YouTube e tudo mais. Falei, cara, como que vocês fazem um vídeo por dia? De onde é que vem as ideias? E aí, eu acredito que o primeiro ponto é trazer que a vida é um repertório. Tudo que acontece. Tudo. E eu acho que assim, lógico, para nós é muito fácil porque nós estamos sempre conversando, mas mesmo que se nós estivéssemos individual fazendo nossos vídeos, nós consumimos. A gente enxerga em qualquer coisa as ideias, né, amor? É porque eu gosto de trazer que a vida ela é pedagógica. Então, quando a gente para analisar e observar cada elemento que compõe a nossa vida, seja... Por exemplo, esses dias eu tava tendo uma reflexão sobre fazer a unha e o quanto isso tem relação com a autoimagem. Porque hoje eu faço minha própria unha, e eu faço bem. E eu nunca achei que eu fazia bem, então
como eu pensava que eu não fazia a unha bem, mesmo que eu tivesse o maior foco do mundo, ficasse 2 horas fazendo essa unha, eu não tinha o resultado que eu tenho agora, que foi 3 dias de testes. Então, o que é importante? É você olhar para a tua vida como se ela fosse um filme e um conteúdo. Um grande conteúdo. Uma novela onde você aprende com aquilo, onde, como se você estivesse assistindo e tirando conclusões. Entende? E aí facilita muito o processo. Outra coisa que é importante também, pegar referência, consumir, que é o que foi que você disse, ver nos livros. É legal você ter essa base. Se você for ver, todo escritor, todo produtor de conteúdo, ele tem uma base de referências. Porque é importante, gente, para repertório. Eu acredito que o ponto, até reforçando isso que eu tinha trazido, você trouxe, mas eu acredito que é muito válido pontuar, é que quando você se torna um consumidor, você precisa muitas vezes mudar a mentalidade. Eu estou fazendo um curso de escrita com um cara que eu sou muito fã em relação à forma como ele escreve. Ele fala de sair de consumidor para pesquisador. Então tudo se torna uma pesquisa. Isso, muito bom. E isso vai muito ao encontro do que a gente fala em relação a personagem, a autoimagem. Porque é como você se vê. Então, se você pensar que você está consumindo, você não tem o olhar de pegar aquela informação e fazer algo com ela. Quando você pensa, eu estou pesquisando, faz parte do trabalho. Estou lendo, faz parte do trabalho. Tudo é um trabalho. A vida por si só é um trabalho. Exatamente. E como você escolhe olhar. Então, essa forma em relação à produção, a ideias, a referência, são todas as coisas que acontecem. Por fim, quero dar uma sacada. Se você talvez trabalhe no digital, os seus clientes, as conversas, tudo isso pode virar um conteúdo. Para mim, até o melhor conteúdo, hoje eu não estou mais atendendo digitalmente, mas os melhores conteúdos que eu criava, eles vinham de conversas que eu tinha dentro. Tanto que eu tinha um caderninho, agora não tá mais aqui, a gente mudou o cenário, mas eu tinha um caderninho que eu anotava todos os insights que eu ia tendo durante a call, os principais. E eu conseguia criar conteúdos, pensar em ideias a partir daquilo ali. Então, essa é a forma, e aí você também pode, se você não trabalha no digital, você pode olhar para sua vida, como a gente falou, em relação a isso. Gente, antes de continuar, curte, se inscreve no canal, comenta aqui. E eu quero parar pra dar um parabéns pro amor da minha vida, pro amor para a minha vida. O quanto eu admiro, quero deixar bem registrado. Hoje é meu aniversário, gente. A gente tá gravando esse vídeo dia 25 de fevereiro mesmo. Esse homem que me surpreende a cada dia, que se dedica tanto à nossa família quanto para me satisfazer, para o meu bem. Eu sou muito, muito, muito feliz ao seu lado, amor. Muito obrigada por ser a melhor versão que você podia ser comigo. Então, pra mim, é um presente ter você na minha vida. Eu te admiro muito. Obrigado. Lindo. A gente vai ter que gravar um agora no dia do teu aniversário. E aí eu acredito que o próximo a pauta... Muito obrigado, meu amor. Muito obrigado mesmo pelas palavras. Você sempre me surpreende com elas. Eu tive que fazer isso. Eu falei, eu vou dar parabéns pra ele no meio do vídeo. E tô usando o meu presente aqui de aniversário, que tá sendo muito útil já. O meu chinelo de dedo, que eu só uso chinelo. Esse ano eu usei tênis uma vez só esse ano, quando a gente saiu. É verdade. Acho que a gente pode começar, a gente pode continuar trazendo em relação à nossa organização, para vocês verem, só para pegar um gancho em relação a isso. Hoje é dia 25, a gente vai postar esse vídeo hoje mesmo, e agora na sequência a gente vai gravar mais alguns até final de semana. Até o final de semana, porque como a gente está no desenvolvimento do produto, então a gente acaba que não tem tanto tempo para ficar fazendo os vídeos que a gente gostaria de fazer, porque a nossa experiência foi que pelo menos 15 dias a gente precisa ter de vídeos gravados. 30 vídeos é muita coisa, porque às vezes os temas eles vão surgindo, né? Mas é interessante tu fazer pelo menos 2 semanas à frente. Mas eu acho que um conselho, e aí acho que a gente pode pegar um gancho em relação a por que um vídeo por dia, né? Qual que é a razão de fazer um vídeo por dia? Porque a gente estudou um curso de YouTube e falou que acho que a partir dos 100 vídeos que as coisas começam a engrenar mais. Então a gente pensou, se a gente colocar intensidade nisso, a nossa ideia em determinado momento é estar até postando 2 vídeos por dia aqui,
porque daí a gente vai postar vídeos mais nossos individuais. Agora a gente está focando muito nos nossos vídeos juntos, que é mais prático para nós nesse momento. Mas quando a gente começou, a gente já gravou 24 vídeos. Para ter um arsenal, porque a gente entende que é o que acontece. Por exemplo, o vídeo de ontem, que a gente postou, ele foi gravado ontem e postado ontem. Hoje a gente já não tem mais vídeo. Então a gente vai gravar hoje e pra gente ficar mais livre, porque agora nosso filho vem e tudo mais, e vai ser mais difícil a gente gravar juntos. Ele tá na casa da avó pra gente ter mais tempo de trabalhar. Isso. Quando ele vem, a gente não consegue gravar. Então, a gente precisa fazer os dias referentes aos dias que ele tá aqui. Então, é sempre dessa forma que a gente pensa. Vamos acelerar e quanto mais a gente conseguir ter um respiro, melhor. E aí, como a gente tá focado muito no produto, a gente tem feito ali pra semana e às vezes pro dia. Então, por exemplo, ontem foi pro dia. Porque ontem era um dia que eu não tava muito legal de cabeça, as gravações não estavam fluindo como a gente sempre faz. Então a gente falou, vamos gravar só o de hoje e pronto. Fim, amanhã a gente grava o restante até esse dia. E a gente vai mesclando, porque na verdade hoje a gente entendeu como prioridade fazer um vídeo por dia. Então, independente se às vezes acontece, por exemplo, às vezes quando tem um vídeo meu sozinho ou tem um vídeo dela sozinha, porque ou eu não tô a fim de gravar ou ela não tá a fim de gravar e a gente não tem vídeo para aquele dia. Exatamente, ele vai lá e grava. Geralmente sou eu que não tô a fim de gravar, viu? Mas o importante também, esses 24 vídeos que a gente fez, a gente dividiu em 3 dias. Porque a gente estava fazendo outras coisas referente ao trabalho. Mas a nossa meta é conseguir gravar uma sequência em um dia só. Pegar um dia para gravar, seja sábado, seja domingo, onde a gente já escreveu os roteiros, porque outra coisa que é importante falar, é desafiador escrever os roteiros. Então, quando você vai escrever os roteiros, você dedica um tempo. Muitas vezes, quando você faz os roteiros, depois você já tá cansado de debater e tudo mais. Então é legal separar em 2 dias. Isso é um ponto muito importante. A gente está ajustando a nossa rotina em relação ao trabalho. E aí, vou pegar um gancho que a gente falou no vídeo anterior, mas é bem rápido em relação a isso, é olhar com profissionalismo. Olhar com profissionalismo é ter processo para fazer as coisas. Então, organizar. Então, como ela falou, acho que perfeito isso que tu trouxe, amor, é fazer roteiro e gravar no mesmo dia é muito cansativo. Você precisa ter um dia de gravação onde você já está com todos os roteiros prontos. Então a gente tem aqui um iPadzinho, tá? Onde ficam, não dá para ver direito, mas onde ficam só os principais pontos. A gente coloca pontos, assim, a gente então, por exemplo, não faz o roteiro inteiro. Isso, porque você se inspirar, para você se inspirar e ver que é possível, ainda não crescemos tanto, mas colhemos feedback, foi o que ela falou. Primeiro mês fazendo 24 vídeos em 3 dias. Então a gente pega segundo mês estamos fazendo. Então essas são as referências. E a gente decorre em relação a essas ideias. Por exemplo, de onde é que veio nossas ideias para postar? Isso aqui não tá no roteiro. Foi uma coisa que me veio na hora de falar. Então, tem coisas que a gente vai tendo de insight em relação a isso. Então a gente busca sempre organizar de uma forma que faça sentido a ordem, de início, meio e fim, e algo que seja aplicável. Eu acredito que... Pode falar, amor, desculpa. Pode falar. Não, pode falar. É que eu ia falar para o último ponto que eu acredito que seja mais importante, que é sobre resiliência. Sim, era o que eu ia falar. Então... Era o que eu ia falar, pra gente ir caminhando pro final do vídeo... Sim. Pra gente ir encaminhando pro final do vídeo, gente, eu acredito que o ponto principal e chave que permite fazer com que você tenha mais resiliência, que é o objetivo desse ponto, é quando a gente tem certeza que as coisas vão dar certo, a gente tem um pouco mais de resiliência. O olhar do feedback de ajuste, ele é simplesmente para você entender quais são aqueles resultados e o que está te trazendo. Então, por exemplo, se você tem certeza que você consegue pegar qualquer coisa na mão, tu não fica duvidando. Tu não fica tipo assim, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Ah, eu não vou conseguir, será que minha mão vai cair? Será que não sei o que lá? Não, é um fato. Então, se a gente tem certeza que nós somos máquinas de alcançar objetivos, não importa o tempo, não importa a data, não importa nada, a gente tem que ter certeza, olha, se eu tenho um objetivo que é pegar esse objeto, eu consigo. Não importa o tempo, às vezes a pessoa ela é mais lenta, às vezes a pessoa ela é mais rápida.
Não importa. A única coisa que a gente precisa ter é certeza que a gente está unindo causa e efeito. Nós estamos postando aqui e mesmo que a gente não tenha tido os resultados que provavelmente a gente tinha esperado em relação ao tempo e a quantidade de vídeos, a gente está compreendendo que existe nesse momento uma oportunidade da gente lapidar cada vez mais os nossos vídeos, a forma que a gente se comunica, ter mais precisão. Acho que um ponto que posso trazer em relação a isso que você trouxe, amor, é uma coisa que está no livro, se eu não me engano, do Roubo como Artista, que ele fala sobre você aproveitar o anonimato. Antes de você dar certo, você tem a oportunidade de errar muito mais vezes. E se a gente for pensar que a gente ainda não virou o canal, assim, não batemos os 1.000 inscritos, a gente ainda não monetizou ele, ainda não viralizou nenhum vídeo, a gente tem ajustado nossa narrativa. As nossas percepções, elas têm mudado. Então, para nós, pelo menos na minha leitura, isso está sendo muito bom, porque se a gente viralizasse a narrativa anterior e mudasse de narrativa, seria muito mais difícil. Então a gente vai fazer uma transição de narrativa e aí, no fim das contas, tudo acaba sendo perfeito como é. E é muito legal que você tá trazendo isso, amor, por quê? Olha só que interessante, tá, gente? O quanto o que eu falei anteriormente é real. Imagina que a gente criou esse canal com o objetivo de monetizar esse canal, beleza? E a gente soltou. É um trabalho, a gente leva esse negócio a sério. Então, naturalmente, as coisas elas vão se desdobrando, as percepções elas vão se afinando, você vai tendo um olhar diferente com as coisas que estão acontecendo na sua vida. Voltando, gente, acabou a memória do... Eu não tinha apagado um monte de vídeo que a gente já tinha postado, mas continuando. Então você vai mudando a percepção que você tem sobre você e as coisas elas acontecem naturalmente. Mas elas só acontecem naturalmente se você está focado no momento presente. Quando você está fazendo uma tarefa, depois de setar o teu objetivo, seja com o YouTube ou qualquer coisa, isso pode se desdobrar em qualquer coisa. Você precisa, depois disso, focar no momento presente, se dedicar àquilo ali diariamente. Então, foque no que você está vivendo agora, dê o melhor de si, seja profissional, não só com o YouTube, não só com o seu trabalho, com a tua vida, leve a sério, pare de brincar, entendeu? Por que você tá falando isso, amor? De onde é que tu pegou o gancho meu? Só pra eu pegar a linha de raciocínio. Acho que da resiliência, a questão, porque assim, quando a gente tem resiliência dentro do YouTube... Sim, não, mas é que tu pegou um gancho meu. Agora não Eu tinha falado algo. Pois é, não lembro, mas só vou pegar um gancho em relação a isso. Eu vim aqui e digitei um negócio. Eu tive uma ideia durante o que a gente estava falando. E é assim que nascem as ideias. Então foi aqui, anotei uma ideia, porque a gente fala muito de tu ser amador, tu ser profissional, só que eu percebi uma coisa enquanto a gente estava falando, e isso casa muito com o que aconteceu ontem, a razão pela qual a gente não deu sequência de gravar. Há uns dias atrás eu fiz uma crítica a ela, na postura dela, e eu vou criticar a minha postura. Porque aquela coisa, né? Aquilo que como eu trato ela, também é como eu me trato em relação a isso. Então, da mesma maneira que eu falei, acho que isso aqui ela não estava fazendo corretamente e tal, eu dei um chacoalhão nela, ela me deu um chacoalhão ontem. Em relação à minha postura, em relação ao meu comportamento, enfim. Por quê? E aí eu quero trazer para vocês a vida real em relação a isso. Ontem a gente dedicou muitas horas para montar esse roteiro. Em um determinado momento, quando eu vi, tinha passado o dia e eu fiquei muito irritado com isso. Já estava irritado antes. Eu já não estava muito bem das ideias ontem. O que é raro, mas não estava muito bem das ideias. E aí, quando eu vi, a gente passou a tarde e eu estava muito bravo, porque eu falei, cara, a gente não está tendo resultado no YouTube, a gente tem que fazer outras coisas, a gente tem que priorizar outras coisas, a gente priorizou isso. E aí ela me deu um chacoalhão em relação a entender o processo. Não que eu não tenha entendido, não que eu não saiba disso, não que nada disso. Mas tem dias que cansa. E aí que eu quero trazer para vocês exatamente essa questão da resiliência ela ser tão importante. Vai ter dias que vai cansar. Vai ter dias que a realidade vai bater na porta e tu vai dizer, nossa, cara, a gente gastou 5, 6 horas pensando no roteiro, em ideias e tal. Vai e aí a gente ter 2 posta, às visualizações. vezes tem 5 3. visualizações. Depois os vídeos acabam virando, mas ali no início tu vai ali, olha, nossa, cara, é desafiador mesmo de fato.
Mas ela me deu um chacoalhão em relação à decisão que a gente tomou em relação a isso. A gente não ficar falando que é difícil, a gente não ficar falando essas coisas pra gente mudar a frequência das coisas. Então, lógico que é muito desafiador quando você tá num dia, num pensamento ruim, mudar ele, mas um ponto que eu trouxe foi, pô, amor, profissionalismo, a gente tem que levar mais a sério isso aqui. E aí eu percebi que tem um terceiro caminho. E aí eu acredito que todas as coisas têm um terceiro caminho, porque a gente separa tudo, as coisas de forma polarizadas, bilateral, né? Então é amador e profissional. E aí eu percebi, amor, falando aqui, isso não tá nem no roteiro, porque foi a ideia que eu tive agora, que é a questão do intencional. Total. O intencional, não necessariamente a gente precisa mudar a nossa forma de fazer, mas a gente precisa ser mais intencional em alguns pontos, de roteiro, etc. Porque quando a gente pensa em profissional, a gente ingessa muitas coisas. E é muito legal, amor, desculpa te interromper, mas só pra falar que o intencional tem tudo a ver com o personagem. Total. Porque o personagem é... Intencional. Ele é tu colocar intencionalidade nas coisas que você entende que é importante colocar. E é por isso que quando a gente ativa o personagem e a gente tem os dias ruins, faz muito sentido a gente lembrar. Porque a minha postura ontem mudou em relação com o personagem. Em relação ao meu objetivo e quem eu sou. Porque eu poderia muito bem passar pano, entrar na dele, reclamar, tal. Você entende que então, dentro desse lugar de criação de personagem, você precisa ser intencional. Você precisa ativar, lembrar o que meu personagem faz quando tá desmotivado. O que meu personagem faz quando ele tá sob pressão, quando ele tá triste. O que ele faz? A ideia até principal, por exemplo, é o teu personagem, por exemplo, o meu, dado esse contexto, é não chegar nesse lugar. Entendeu? Mas assim, e se chegar? Sim, se chegar, lógico, a gente tem que ter esses mecanismos de defesa, mas também é muito importante porque ontem foi muito mais um esquecer do processo, esquecer do porquê a gente estava fazendo aquelas coisas, do que necessariamente, porque eu tenho total consciência em relação a isso, acho que a gente está crescendo legal, e como eu falei aqui no vídeo, né, Vai ter 160 inscritos. As coisas acontecem no tempo que tem que acontecer, então a gente tá ajustando a narrativa, vocês vão ver alguns vídeos diferentes nesse canal a partir de agora, uma narrativa diferente, algumas ideias diferentes em relação, porque a gente entendeu algumas coisas, e acredito que agora a gente tá pronto, eu aceito, eu recebo. Acompanhe a gente aí, se inscreve, curte. Se você não comentou, comenta aí, por favor, nem que seja um coraçãozinho. Valeu. Beijo. Tchau.